Os vilões, ou os antagonistas, ou simplesmente o personagem anti-herói no geral, são bem amados pelo público. Não é à toa que Riei, por exemplo, lidera as pesquisas de popularidade do mangá de Yu Yu Hakusho, por uma margem bem larga de pontos. Quanto mais indiferente, lunático, até mesmo perverso você for, mais admiração você tem do público geral. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre dois vilões em específico. Não existe uma receita para criar um bom vilão. O título foi só um clickbait. Mas o que torna, por exemplo, Toguro e Frieza dois vilões que eu gosto tanto, a gente vai ver nesse vídeo. Começando por Frieza. A gente não sabe praticamente nada sobre a história dele. Só que ele é o filho do Rei Cold, ele é um tirano, ele é um genocida, e aparentemente não tem motivo nenhum específico para ele ser assim. Ele temia o Super Saiyajin, mas ele foi lá e aniquilou toda a raça dos Saiyajins, deixando 3, 4 sobreviventes. Então, toda a dominação de planetas, assassinatos e autoritarismo é simplesmente porque ele quer. Frieza é o tipo de vilão aparentemente irredimível, porque Akira quis que ele fosse um vilão irredimível. Ele teve a oportunidade de aceitar a energia de Goku e Namekusei e ir embora, mas ele preferiu tentar atacar ele pelas costas. Ele poderia não ter vindo para a Terra, mas ele veio e morreu para Trunks. Ele poderia ajudar os guerreiros Z no Torneio do Poder e seguir sua vida mais tranquila, mas ele garante que se reviverem ele, vai rolar putaria no universo. Frieza, ele é só mal. Suas ações malignas são reduzidas porque ele mata alienígenas, e alienígenas não existem, então meio que você caga pro que ele faz. Mas analisa friamente a imagem de Frieza destruindo um planeta inteiro, cheio de pessoas, mães segurando seus filhos, pessoas fechando os olhos esperando pelo pior, os seus próprios soldados morrendo, pessoas dormindo sem saber o que estava acontecendo, enquanto ele estava no espaço, dando gargalhada, como se fosse divertido. Mas apesar de ser mal, Frieza não é igual Kid Buu, por exemplo, que é literalmente a reencarnação do mal. Kid Buu parece não ter uma bússola moral do que é certo ou errado. Ele só faz, porque ele faz. O Frieza tem. Ele sabe que matar e escravizar são atitudes erradas. Ele só não se importa com isso. Frieza é um exemplo de que um vilão não precisa ter uma história triste ou coisa do tipo. Ele pode só ser completamente sádico. Mas aí, nós temos, por exemplo, Toguro. Toguro, pra mim, é o melhor vilão de Yu Yu Hakusho, sem sombra de dúvidas. Ainda mais levando em conta que tem, sei lá, 3 vilões relevantes, e um deles é uma bosta. Toguro era um mestre de artes marciais que teve todos os seus discípulos mortos por Kairen, ou Kairen, um demônio absurdamente poderoso. Na época, Toguro não conseguia nem se levantar depois da luta de tão machucado que ele estava. Ele sumiu durante um tempo, voltou com sangue nos olhos para o Torneio das Trevas e matou Kairen. Seu desejo, após vencer o torneio, era virar um yokai poderoso. Toguro é o vilão que a maioria das pessoas mais gosta. É o cara que não é mal porque sim. Ele tem um motivo para isso. A vida o levou a seguir esse caminho. Toguro não é um mero vilão que se mostra um desafio físico para Yusuke. Ele força a mudança no personagem. Ele força o seu amadurecimento. Se Toguro não mostrasse a Yusuke o quanto na verdade ele é fraco, Yusuke nunca teria buscado evoluir, ele teria se acomodado. E isso é um problema real do Yusuke. Depois de derrotar Sensui, por exemplo, ele literalmente se considera o mais forte, quando literalmente um capítulo depois aparece um careca filho da puta que era dezenas de vezes mais forte que ele. É até difícil colocar Toguro e Frieza no mesmo vídeo, porque suas atitudes foram 2000% menos graves que a de Frieza. Mesmo matando Genkai, por exemplo, Toguro ainda tinha um código moral específico. Ele, por exemplo, matou o filho da puta que estava prendendo a Yukina. Ele não é, tipo, 100% monstruoso. Geralmente a nossa visão do que é um vilão é simplesmente um cara que é um obstáculo na história do protagonista. Porque, bom, tem que existir um obstáculo, senão é uma história de merda. Como o Raoni Marx pontua em um de seus vídeos, que eu não me lembro o título, uma história de um cara que vai na padaria comprar pão não tem graça nenhuma, mas a história de um cara que vai na padaria comprar pão enquanto as ruas estão infestadas de zumbis, aí fica mais interessante. O Toguro pode não ser necessariamente um puta vilão, ele é só um obstáculo para o Yusuke. Mas vamos falar da saga em que ele aparece. O Toguro automaticamente se destoa muito de todos os outros personagens do Torneio das Trevas, porque ele não usa truque, ele não tem poderzinho, ele não estica seu corpo, ele não controla planta, ele não solta dragão pela mão nem nada do tipo. O seu poder é força, pura força. É exatamente por isso que Yusuke não consegue derrotá-lo. Toguro, ele é meio misterioso. Nós nunca ficamos sabendo da sua história por ele mesmo. As pessoas que nos contam o que aconteceu com seus alunos, sua ida para a floresta, seu pedido para virar um demônio, etc. Koema acha que Toguro usa da busca insaciável pela força como uma desculpa para preencher o vazio da morte de seus alunos. E ele parece ter matado Genkai para tentar provar que o caminho que ele seguiu era o correto.
Ele treinou para adquirir uma força monstruosa para esquecer da sua dor, e só poderia arcar com seus erros e enfrentar a culpa quando fosse derrotado. Suas lágrimas de felicidade ao morrer e a sua recusa de sofrer uma punição mais branda mostram que ele queria e almejava esse final. Ele queria que Yusuke o odiasse como ele odiava Kairen, mas queria ver se Yusuke seguiria um caminho diferente do dele. A luta entre Yusuke e Toguro é na verdade uma luta entre o Toguro contra um garoto que também buscou poder, mas não se corrompeu no meio do caminho. O Toguro vive em uma eterna dúvida. Ele quer ficar mais forte para que nunca mais tenha que passar pelo que passou, ao mesmo tempo em que ele quer ser derrotado, porque isso finalmente o livraria de seu sofrimento. Toguro, quando você para pensar, é só um homem que sofreu muito e tentou se blindar do mundo por vergonha de ser fraco. Mas no caminho, ele não só perdeu o amor pela vida, como perdeu o amor de sua vida. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo e tchau.